Você já sentiu que enxerga coisas que os outros ignoram? Já percebeu sinais no invisível que ninguém ao seu redor parece notar? Bem-vindo ao canal Sinais dos Escolhidos, onde hoje você vai descobrir os 8 sinais sobrenaturais que só os eleitos de Deus conseguem ver. Se você sempre teve a sensação de que há algo mais por trás da realidade visível, se certos momentos, sonhos ou pressentimentos parecem carregados de propósito, esse vídeo é para você. Porque existem manifestações do alto que não são acessíveis a todos, apenas aos que foram marcados espiritualmente. Fique até o fim, pois esses sinais podem revelar que você sempre foi diferente, por um motivo divino. O primeiro sinal sobrenatural é a capacidade de perceber guerras espirituais invisíveis. Enquanto muitos seguem suas rotinas como se nada além do físico existisse, os eleitos conseguem sentir quando o ambiente está carregado. Eles entram em um lugar e sentem um aperto no peito, uma opressão no ar, mesmo que tudo pareça normal. Isso acontece porque seus olhos espirituais estão mais despertos. Deus permite que eles vejam além das aparências. Eles sentem quando há presenças, quando há batalhas acontecendo no invisível. E essa percepção não é um dom comum, é uma marca espiritual dada por Deus aos que Ele separou para missões específicas. O segundo sinal é a conexão com mensagens codificadas nos sonhos. Os eleitos de Deus não têm sonhos aleatórios. O que para muitos é apenas devaneio, para eles é revelação. Sonham com lugares, pessoas e símbolos que carregam instruções, alertas ou respostas. E mesmo quando não entendem de imediato, sentem que aquilo veio do alto. Deus usa os sonhos para falar com os que têm sensibilidade espiritual. Muitos dos escolhidos acordam com a sensação de que viram algo que o mundo natural não compreende. E isso não é ilusão, é um tipo de comunicação reservada aos que caminham com propósito celestial. O terceiro sinal é o desconforto profundo diante do pecado, mesmo que não estejam cometendo. Os eleitos carregam dentro de si uma consciência afiada. Quando estão perto de ambientes corrompidos, sentem repulsa interior. Quando veem injustiça, sentem indignação. Quando ouvem blasfêmias, sentem dor no espírito. Isso não é moralismo, é sensibilidade espiritual. O Espírito Santo sussurra dentro deles de forma mais intensa. Eles não conseguem se adaptar ao mundo porque foram moldados por outro reino. E esse desconforto é um sinal claro: o mundo não os reconhece, porque eles não pertencem ao mundo. O quarto sinal é a presença constante de ataques espirituais incomuns. Os eleitos não vivem uma vida comum. Como foram marcados por Deus, são alvos de ataques que outras pessoas não entendem. Insônia sem motivo, peso no corpo, vozes mentais negativas, sensações de perseguição sem causa aparente. Tudo isso faz parte de uma tentativa das trevas de impedir o avanço do chamado. Quando alguém carrega a luz, atrai tanto o favor de Deus quanto a fúria do inimigo. Mas os escolhidos, mesmo abalados, não são destruídos. Eles sabem que estão em guerra, e por isso, permanecem de pé. O quinto sinal é a facilidade em discernir a falsidade espiritual. Mesmo sem muito conhecimento teológico, os eleitos sentem quando algo está errado. Quando alguém se apresenta como luz, mas há escuridão por trás, eles percebem. Quando uma palavra é dita com aparência de verdade, mas não carrega unção, eles sabem. É um dom intuitivo, dado por Deus para proteção. Muitos eleitos relatam que, mesmo sem saber porquê, sabiam que não deviam confiar em determinadas pessoas ou lugares. E mais tarde, descobrem que estavam certos. Esse discernimento é sobrenatural e raro. O sexto sinal é a atração incomum por coisas do alto desde a infância. Muitos dos eleitos contam que, mesmo ainda crianças, já sentiam que havia algo maior. Alguns falavam sozinhos com Deus, outros viam luzes ou figuras celestiais, outros sentiam uma saudade inexplicável de um lugar que nunca estiveram. É como se, mesmo antes de entenderem o mundo, já soubessem que eram diferentes. Essa sensibilidade espiritual precoce é uma evidência clara de que o chamado vem antes da consciência. Deus planta sementes muito antes de despertar a missão. E aqueles que são dele, sentem isso desde muito cedo. O sétimo sinal é a vivência de coincidências sobrenaturais repetidas. Os eleitos experimentam eventos que desafiam a lógica, pessoas que aparecem no momento certo, palavras proféticas vindas de desconhecidos, números repetidos, sinais da natureza que carregam mensagens espirituais.
Mas ao contrário do que o mundo chama de acaso, eles sentem que é Deus respondendo de forma discreta. São toques divinos, detalhes que o céu envia para lembrar: eu estou com você. Só quem é sensível espiritualmente percebe essas confirmações. Para os eleitos, nada é por acaso, tudo é propósito. O oitavo e último sinal é o olhar profundo e impactante. Os olhos dos eleitos não são comuns. Eles carregam algo que muitos não sabem explicar. Às vezes, apenas com o olhar, conseguem tocar a alma de alguém. Pessoas sentem desconforto ou cura apenas por estarem perto. Porque os olhos dos eleitos refletem a luz do Espírito. Eles não apenas enxergam, eles penetram. Muitos carregam uma autoridade invisível, um peso espiritual que impõe respeito mesmo em silêncio. Não é arrogância, é presença. Quem é marcado por Deus, carrega nos olhos o reflexo de uma missão maior. E os que têm olhos espirituais, reconhecem isso de imediato. Agora que você conheceu os 8 sinais sobrenaturais, talvez algo tenha acendido dentro de você. Talvez você tenha percebido que não é loucura tudo o que você sente desde sempre. Que esse desconforto com o mundo, essa sensibilidade além do normal, essa intuição espiritual, tudo isso é sinal de eleição. Você foi marcado antes de nascer. A sua alma reconhece sinais que os outros não conseguem ver. E isso não é um peso, é uma honra. Você não é estranho. Você é separado. E esses sinais são códigos espirituais de uma identidade que vem do alto. Uma identidade que o mundo jamais entenderá. Muitos eleitos passam anos tentando se encaixar, acreditando que precisam ser como todos os outros. Mas a verdade é que quem nasceu para romper com o sistema, nunca se sentirá confortável dentro dele. Os eleitos não foram chamados para seguir a multidão. Foram chamados para ver o que ninguém vê, ouvir o que ninguém ouve, e carregar mensagens que poucos compreenderão. E é justamente por enxergar demais que tantos se afastam deles. Porque a luz dos olhos dos escolhidos revela as sombras de quem está ao redor. E isso incomoda. Não tente apagar sua luz para caber nos padrões dos que vivem na escuridão. Talvez agora você esteja entendendo porque você sempre se sentiu diferente. Porque seus relacionamentos foram tão desafiadores. Porque sua vida nunca foi normal. Tudo isso é consequência de uma sensibilidade espiritual que só os eleitos possuem. Mas atenção, ver sinais não é apenas um privilégio, é também uma responsabilidade. Quando Deus permite que alguém enxergue o que está oculto, Ele espera que essa pessoa haja com maturidade espiritual. Que ela use o dom não para se vangloriar, mas para servir. Que ela não se isole, mas se prepare para ser usada como instrumento de libertação para outros. Esses sinais são como chaves espirituais. Eles destravam portas, revelam caminhos, e também ativam guerras. Porque o inimigo odeia os que têm olhos despertos. Os que não dormem espiritualmente. Os que conseguem discernir armadilhas. Por isso, quem enxerga sinais, também precisa aprender a se proteger. Não basta ver o mundo espiritual, é preciso estar coberto por ele. O dom da visão exige aliança. E os eleitos que não mantêm comunhão com o céu acabam sendo alvos fáceis. Deus não te deu visão para entretenimento, mas para propósito. E essa visão precisa ser treinada, lapidada e direcionada segundo o Espírito. Quando Deus ativa um dom em você, Ele também permite provas. Muitos eleitos entram em períodos de silêncio, onde parece que os sinais desapareceram. Mas na verdade, é um tempo de fortalecimento espiritual. O céu não remove o dom, apenas te treina para usá-lo com sabedoria. O silêncio de Deus também é sinal. Ele fala até mesmo quando parece calado. E os eleitos precisam aprender a discernir a presença mesmo na ausência aparente. É nesse tipo de treinamento invisível que os profetas são forjados, que os guerreiros espirituais são preparados. Deus te esconde por um tempo, para te revelar com autoridade depois. Você precisa entender que carregar dons espirituais não é sobre ego, visibilidade ou holofotes. É sobre renúncia. Quanto mais sinais você percebe, mais você precisa estar separado. Os olhos que enxergam o invisível não podem se contaminar com o visível. Por isso, muitas vezes você será chamado ao jejum, à oração solitária,
ao afastamento de vozes humanas para ouvir claramente a voz divina. O dom é puro, mas o recipiente precisa ser limpo. Deus só confia revelações profundas a corações quebrantados. E se você quer ver mais, ouvir mais, discernir mais, precisa se esvaziar do mundo e se encher do Espírito. Outro ponto importante: nem todo mundo vai entender os sinais que você vê. E você não deve forçar entendimento onde não há revelação. Muitas vezes, ao tentar compartilhar o que viu, será tratado como estranho, exagerado ou místico. Mas não se preocupe, os sinais foram dados a você, não a eles. O que é espiritual se discerne espiritualmente. Não desperdice suas visões com quem não tem olhos para ver. Proteja o que Deus te revelou. Há segredos do céu que só podem ser compartilhados com outros eleitos. Porque há níveis de discernimento que só quem foi marcado pode compreender. À medida que você amadurece espiritualmente, Deus começa a te mostrar não apenas sinais pessoais, mas sinais proféticos. Você começa a perceber movimentos espirituais em nações, ambientes, ministérios. E isso te torna um sentinela, um atalaia, alguém que vê antes, para avisar depois. Esse é um papel nobre, mas também solitário. Porque os sentinelas ficam no alto, sozinhos, atentos. Enquanto todos dormem, eles estão despertos. Enquanto todos celebram, eles percebem o perigo se aproximando. Se você tem se sentido assim, saiba, não é peso, é chamado. Você foi levantado como vigia do invisível. Mas há uma armadilha sutil que precisa ser evitada: a soberba espiritual. Ao perceber que vê coisas que os outros não veem, alguns se enchem de vaidade. Sentem-se superiores, especiais demais. E esquecem que tudo que tem veio da graça. O dom que te eleva, se não for regado por humildade, pode te derrubar. Deus resiste aos orgulhosos, mas exalta os humildes. Os verdadeiros eleitos andam com autoridade, mas também com quebrantamento. Eles sabem que são apenas instrumentos, e que toda visão vem do alto. Nunca se esqueça: quanto mais alto Deus te levar, mais de joelhos você precisará estar. E se você chegou até aqui, é porque provavelmente já percebeu em sua vida esses sinais sobrenaturais. Isso significa que o céu conta com você, que você não está vendo tudo isso por acaso. Os sinais te foram mostrados para que você seja ponte entre o invisível e o visível, para que você leve luz onde só há trevas, para que você alerte, cure, levante e prepare outros escolhidos que ainda não despertaram. Não desperdice o domingo. Não trate como comum o que é divino. Você foi marcado para mais. E se carregar isso com fidelidade, verá o céu se mover em sua vida como nunca antes. A essa altura, você já deve ter entendido: ver sinais não é um privilégio qualquer. É uma convocação celestial. Quando Deus ativa os seus olhos espirituais, Ele está dizendo: prepare-se, pois você verá o que muitos ignoram, e com isso, terá a responsabilidade de agir. Isso exige coragem, exige santidade, exige sabedoria. Você não está aqui para viver uma vida superficial. Você foi desenhado para andar entre reinos. E onde você chega, o ambiente espiritual se transforma. Porque os olhos de quem é eleito não apenas observam, eles liberam autoridade. E isso é visível até mesmo para o mundo espiritual. Mas o mundo tentará silenciar isso. Vai te chamar de estranho, exagerado, místico. Vai tentar apagar sua luz, zombar da sua fé, isolar a sua sensibilidade. Mas não se esconda. Deus precisa de vozes. Precisa de vigias. Precisa de guerreiros que enxergam antes e oram antes que o mal se manifeste. Seus sinais não são loucura, são armamento profético. Você é um dos poucos que ainda reconhece os códigos do alto. E o céu te escolheu exatamente por isso. Continue. Mesmo que doa. Mesmo que seja solitário. Mesmo que incomode. Os sinais que você vê hoje são preparação para as revelações que você anunciará amanhã. E se você sente que esse vídeo falou diretamente com você, não ignore esse toque. Deus está confirmando que você foi ativado espiritualmente para algo muito maior. Declare agora nos comentários: eu enxergo os sinais do céu. Não é apenas uma frase, é uma chave profética.
É um testemunho público de que você aceita sua missão. E se ainda não é inscrito no canal Sinais dos Escolhidos, inscreva-se agora. Aqui nós desvendamos os códigos espirituais que só os eleitos conseguem perceber. Curta o vídeo, ative o sino e compartilhe com alguém que também foi separado. Isso aqui não é religião, é revelação. Você foi chamado para dias de revelação, para noites de oração intensa, para jornadas onde o céu te mostrará o que os olhos naturais não enxergam. Mas tudo isso só terá sentido se você permanecer alinhado. Não deixe que o cansaço ou o barulho do mundo te impeçam de continuar. O Espírito Santo vai intensificar os sinais. Você sonhará mais, sentirá mais, ouvirá mais, e precisará de maturidade para discernir o que vem de Deus e o que vem do engano. Por isso, mantenha-se em santidade. Alimente sua fé. Fique sensível à presença. E, acima de tudo, esteja pronto, porque os sinais que virão serão ainda mais profundos. Finalizamos essa jornada com uma verdade inegociável. Os eleitos de Deus enxergam além, sentem além, vivem além. Não se trata de superioridade, mas de missão. Se você vê o que os outros não veem, é porque foi escolhido para agir onde os outros se calam. Então receba isso hoje com fé. Os sinais não são uma fantasia, são uma convocação. E se Deus te marcou, Ele também vai te sustentar. Caminhe com ousadia. Ore com discernimento. Fale com autoridade. Porque agora você sabe, só os eleitos conseguem ver o que o céu revela aos seus. E você é um deles. Que Deus te fortaleça. Amém.